Um estudo revela que os municípios que aderiram à Lei de Liberdade Econômica registraram aumento de quase 90% na média anual de empresas abertas. A pesquisa do Instituto Milênio tem como um dos objetivos fomentar o debate sobre as políticas públicas no país. E aqui comigo agora, ao vivo, o presidente do Instituto Liberal de São Paulo e especialista do Instituto Milênio, Marcelo Faria. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores do Jornal do Empreendedor. Marcelo, essa lei ela não impacta apenas na continuidade das empresas, mas também, principalmente, no aumento das contratações, né? Sim, foram dois trabalhos que nós fizemos em parceria com o Instituto Milênio. O primeiro foi justamente analisando os dados de emprego. Então, as cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica tiveram aumento médio de 40% no número de contratações. E agora, nesse novo trabalho, nós analisamos o impacto da Lei de Liberdade Econômica na abertura e continuidade de empresas. Então, nas cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, tivemos um aumento médio anual de 90% nas empresas abertas nessa cidade. A lei, ela de fato garante mais autonomia e também reduz aí a burocracia aos pequenos e médios empreendedores, né, Marcelo? Exatamente, Bruno. Na verdade, a lei, o que ela faz? Ela permite que o pequeno empreendedor, que, segundo o estudo do Sebrae, micro e pequenas empresas são 99% das empresas do Brasil, ela permite que o micro e pequeno empreendedor possa empreender a sua atividade econômica com uma dispensa de alvará para atividades de baixo risco. Então, se você faz uma atividade de baixo risco, e quem define isso é o Estado e o município, você não precisa mais de um alvará da vigilância sanitária, um alvará do meio ambiente, um alvará dos bombeiros para empreender, e isso acaba facilitando a você abrir uma empresa, porque muitas vezes a burocracia é um medo do pequeno empreendedor, e continuar com uma empresa também, porque é menos uma barreira para você avançar a sua empresa. Marcelo, a dispensa do alvará é um facilitador, mas é claro, o município, né, o Estado precisa de fato fazer a parte dele sobre elaborar e aprovar o próprio decreto-lei, né? Exatamente, a lei federal foi aprovada há 3 anos e meio, mas para que ela seja realmente efetiva, tanto o Estado quanto o município precisam aprovar a Lei de Liberdade Econômica. E nós temos um estudo, que é o Liberdade para Trabalhar, que nós levantamos os dados de 4.320 municípios e de todos os estados brasileiros, que mostra no atual momento nós temos 18,5% das cidades que aprovaram uma lei ou decreto de liberdade econômica e 14 estados que também aprovaram uma lei ou decreto de liberdade econômica. Então, mesmo depois de 3 anos e meio de aprovação da lei federal, nós ainda temos aí muito avanço a fazer no país para que estados e municípios também aprovem a lei de liberdade econômica e essa facilidade da dispensa de alvará seja disponível para todos os brasileiros. Ou seja, se falando de liberdade econômica, o Brasil ainda precisa avançar, né, Marcelo? Ainda tem muito a Com avançar, certeza, né? com certeza. É o nosso trabalho, né, dentro do Instituto Liberal de São Paulo, que é responsável pelo projeto Liberdade para Trabalhar e que fez o estudo junto com o Instituto Milênio, é justamente trabalhar nesse avanço da lei nos estados e municípios. Tem estados que estão mais avançados nesse sentido. Então, por exemplo, nós temos os estados do Rio Grande do Sul, que acabou recentemente de aumentar a quantidade de atividades de baixo risco dispensadas no nível estadual de 24 para 770, então foi um grande avanço nesse sentido. Minas Gerais, que também avançou liberando 701 atividades de baixo risco, dispensando de alvará, e nesses estados também há uma proporção de cidades que aprovaram a lei muito maior. Então, o Rio Grande do Sul tem 58% das cidades mapeadas a aprovar a lei, Minas Gerais tem 43% das cidades mapeadas que aprovaram a lei, Minas Gerais tem um desafio muito maior, que é o estado com mais municípios do Brasil, então eles têm lá 260 municípios no nosso levantamento que aprovaram a lei, mas tem muito mais municípios no estado de Minas Gerais. E temos também Espírito Santo e Santa Catarina, que são os 4 principais destaques nesse nosso levantamento em relação aos estados, né, os estados que mais avançaram na aprovação da lei. E, por outro lado, nós temos estados que avançaram pouco na lei. Então, no Sul e Sudeste, por exemplo, o estado de destaque com menos aprovação na lei, ironicamente, é justamente o estado de São Paulo.
que menos de 9% dos municípios do estado de São Paulo aprovaram a lei de liberdade econômica, e mesmo a lei estadual do estado de São Paulo era uma lei mais fraca em relação aos outros estados, como Minas Gerais, que está bem próxima, que tem 701 atividades aprovadas de dispensa de alvará em Minas Gerais, e em São Paulo são 250. Perfeito, Marcelo Faria. Parabéns pelo estudo, pelo trabalho. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Muito obrigado, Bruno. Um bom dia a todos.